paz do Senhor, tudo bem com vocês? No episódio de hoje, vamos ler o capítulo 7 do livro de Eclesiastes. O nome limpo vale mais do que o perfume mais caro, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa. Pois onde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer. E os vivos nunca devem esquecer isso. A tristeza é melhor do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensivo. Quem só pensa em se divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que escutar elogios de um tolo. A risada dos tolos é como os estalos de espinhos no fogo. Não quer dizer nada. Quando o sábio usa a violência, ele se torna tolo. Quem aceita suborno estraga o seu caráter. O fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Controle sempre o seu gênio. É tolice alimentar o ódio. Nunca pergunte: por que será que antigamente tudo era melhor? Essa pergunta não é inteligente. Todos neste mundo devem ser sábios. Ter sabedoria é tão bom como receber uma herança. A sabedoria é melhor do que o dinheiro. A vantagem da sabedoria é que ela conserva a vida da gente. Pense no que Deus faz. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembre disto. É Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. A minha vida tem sido uma ilusão, mas nela eu tenho visto de tudo. Há pessoas boas que morrem e há pessoas más que continuam a viver a sua vida errada. Por isso, não seja bom demais, nem sábio demais, porque você iria se destruir. Mas também não seja mau demais, nem tolo demais, porque você iria morrer antes do tempo. Evite tanto uma coisa como a outra. Se você temer a Deus, terá sucesso em tudo. A sabedoria pode fazer mais por uma pessoa do que 10 prefeitos juntos podem fazer por uma cidade. Não existe no mundo ninguém que faça sempre o que é direito e que nunca erre. Não fique escutando tudo que os outros dizem, pois poderá ouvir o seu empregado falar mal de você. E você sabe muito bem que muitas vezes você mesmo tem falado mal dos outros. Eu usei a minha sabedoria para examinar tudo isso. Estava resolvido a ser sábio, mas não conseguia alcançar a sabedoria. Como é que alguém pode descobrir o sentido das coisas que acontecem? Isso é profundo demais para nós. É muito difícil de entender. Mas eu resolvi estudar e conhecer as coisas. Estava decidido a encontrar a sabedoria e a achar as respostas para as minhas perguntas. Queria saber por que a maldade e a falta de juízo são loucura. Eu encontrei uma coisa que é mais amarga do que a morte, um certo tipo de mulher. O amor que ela oferece é uma armadilha ou uma rede para pegar você. Os seus braços são correntes para prendê-lo. O homem que agrada a Deus consegue fugir dela, mas o pecador não. Eu descobri isso pouco a pouco, quando procurava as respostas para as minhas perguntas. Procurei outras respostas, mas não encontrei nenhuma. Entre 1000 homens, encontrei um que eu poderia respeitar, mas entre as mulheres não achei nenhuma. Tudo que eu aprendi se resume nisto. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Glórias a Deus, boa é esta palavra. E nós já passamos da metade da leitura deste lindo livro, o livro de Eclesiastes. E você pode acompanhar os capítulos anteriores neste card que aparece aqui, numa playlist exclusiva que eu criei para este livro. Neste capítulo, Salomão nos oferece conselhos úteis e excelentes para vivermos uma vida bem-sucedida e uma vida que agrade a Deus. E eu vou citar 3 desses conselhos. A importância do nome limpo, o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento e o fim das coisas é melhor do que o começo. Muito bem, Salomão vai nos ensinar neste início de capítulo que ter um bom nome, que ter um nome limpo é muito melhor do que ter perfumes caros.
O que Salomão está querendo dizer em ter o nome limpo neste início de capítulo? E por que ele faz esta comparação dizendo que o bom nome é melhor do que ter perfumes caros? Porque nós estamos lidando com uma questão que é o orgulho. Lembra do termo de ontem, o presunçoso? Aquele que tem uma opinião exagerada acerca de si mesmo? Então, a pessoa orgulhosa, ela é rejeitada pelas outras pessoas, justamente porque esta pessoa se acha melhor do que as outras. E o resultado é a rejeição das outras pessoas. Ninguém gosta de conviver pessoas que se acham, que se sentem melhores, que já têm uma opinião formada a respeito de si mesmos. Então vamos ler o que Salomão disse em Provérbios capítulo 18, versículo 12. A pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. Na Nova Versão Internacional diz assim: antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Na João Ferreira de Almeida Recebida diz assim: antes da ruína eleva-se o coração do homem, e adiante da honra vai a humildade. Nós observamos aqui que reconhecimento e fama são eventos que acontecem naturalmente na vida da pessoa, principalmente das pessoas humildes, exclusivamente das pessoas humildes. Então nós vemos aqui que a pessoa é respeitada quando ela é humilde, ou seja, a pessoa que é humilde, a sua fama o precede. A humildade vem primeiro e a honra vem depois. A humildade depende de nós e a honra depende das outras pessoas. Eu não posso me honrar. A Bíblia nos diz que toda honra pertence a Deus. A Ele nós devemos dar a honra, toda a honra na sua plenitude. Mas aqui nesta terra, nesta vida, nós também podemos ser honrados, mas não recebemos a honra na sua plenitude, porque a honra plena, toda a honra é dada a Deus e deve ser dada a Deus. E é por isso que o caminho do homem orgulhoso é a destruição, é a queda. O importante é que nós sejamos humildes, para que as pessoas nos respeitem, para que as pessoas reconheçam que ali tem uma pessoa humilde, uma pessoa simples, uma pessoa modesta, uma pessoa que sabe viver a vida com propósito. Jesus Cristo é o maior exemplo disso. Jesus Cristo é o maior exemplo de humildade. Jesus Cristo é o maior exemplo de que a honra e a fama são consequências naturais. Observe o início do ministério do Senhor Jesus Cristo, quando ele foi levado ao deserto para ser tentado. E o diabo lhe oferece ali fama, poder e riqueza, tudo que ele pode conquistar nesta vida terrena, o diabo lhe oferece. Mas assim que o Senhor Jesus Cristo inicia o seu ministério, o Senhor Jesus Cristo demonstra um caráter diferente, uma personalidade diferente. O Senhor Jesus Cristo começa a operar os seus milagres, a dar ensinamentos valiosos, a transformar a vida das pessoas, a trazer o reino de Deus para essa terra, a apresentar aquilo que ele queria, que era transformar as pessoas, trazer o verdadeiro amor, a verdadeira adoração, o verdadeiro mandamento e o maior mandamento de todos, que é amar a Deus e o outro semelhante, amar o próximo como a si mesmo. E por causa destas palavras, por causa da sua atitude, por causa do seu jeito humilde de ser, ele era reconhecido, ele era seguido, ele era respeitado. Ainda que depois fosse crucificado, pois este era o seu destino, mas o Senhor Jesus Cristo preservou o seu nome. E a Bíblia vai nos dizer que ele recebeu um nome acima de todos os nomes. E esse nome, ele é reverenciado até hoje. Ele é lembrado até hoje. Por isso que o bom nome é melhor do que o perfume. Por melhor que seja o perfume, por mais caro que ele seja, por melhor que seja a sua fragrância, mesmo que tenha uma duração de 1 dia, de 2 dias, o cheiro, a fragrância desse perfume passa. Mas o valor de um bom nome não. Um bom nome permanece. Um bom nome é reconhecido. Salomão tem uma visão interessante acerca do dia da morte. E nós observamos nesta visão uma semelhança com Cristo e com o apóstolo Paulo, que afirma lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21, que o morrer é lucro. E diz assim a palavra de Deus: pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. João Ferreira de Almeida Recebida diz desta forma: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E é interessante observar que Salomão ainda não tem revelado a glória de Deus através de Cristo Jesus. No entanto, é revelado para nós uma visão muito semelhante com Cristo e com o apóstolo Paulo. Nos dias que nós vivemos hoje, viver com Cristo é bem melhor. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, tudo muda. Eu já falei sobre isso nos episódios anteriores. E desde então, vivemos uma nova vida com Cristo. Vivemos em novidade de vida.
O Senhor nos promete uma vida com abundância. E esta vida começa aqui na terra, onde vivemos uma vida com propósitos, pregando o Evangelho do Senhor, guiando as pessoas até Cristo. E termina na glória com o Senhor Jesus Cristo. Por isso que o viver é Cristo. E se você acompanhar os versículos seguintes, você vai descobrir que o apóstolo Paulo estava indeciso em viver esta vida ou viver na glória com o Senhor Jesus. Pois ele sabia que morrendo, ele estaria com Cristo. Morrendo, ele estaria junto de Cristo. Morrendo, ele estaria vivendo a sua vida para sempre ao lado do Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, aqui na terra, ele teria ainda de cumprir com o seu propósito de pregar o Evangelho. Então as duas coisas para ele eram boas. Melhor era morrer. Por isso que Salomão diz que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Porque quando nascemos, vamos enfrentar diversas situações na vida. Até chegarmos na adolescência, a vida é boa, a vida é bela, a época da inocência. Mas os problemas começam a acontecer na adolescência. As fases, as descobertas, vem a juventude com seus questionamentos, com seus planos, os objetivos, os conflitos. Depois chega a vida adulta, as responsabilidades, o trabalho, o cansaço. E com certeza nós vivemos uma mistura de sensações, uma mistura de emoções. Uma vida com conquistas, uma vida com derrotas, uma vida com felicidade, uma vida com tristeza, várias sensações misturadas. Isso tudo acarreta sofrimento, acarreta cansaço. O homem se cansa e quando morre, ele vai descansar. E se morrer com Cristo, melhor, porque vai descansar eternamente. Então a sabedoria que Deus nos dá nos ajuda a vivermos uma vida com propósito, mesmo em meio a tantas adversidades. Pois são nos tempos difíceis que nós aprendemos mais sobre Deus e mais sobre o seu reino. E outra coisa que nós aprendemos neste capítulo, que a sabedoria nos orienta e nos ensina meios para terminarmos tudo aquilo que iniciamos. Por isso que é preciso ter paciência, disciplina e muito trabalho para concluir um projeto iniciado. E são os resultados deste trabalho e vão nos dar motivos para comemorar quando os frutos desse trabalho chegarem. Embora tenhamos motivo para nos alegrar quando iniciamos um projeto, motivo maior para celebrar quando concluímos os nossos projetos, quando concluímos aquilo que iniciamos e quando vemos os resultados. E é por isso que eu quero te fazer um convite. Vamos iniciar os nossos projetos com fé, com foco e determinação? Vamos ter disciplina nisso e, se possível, de boca fechada? Os resultados podem até demorar, mas paciência, no tempo certo eles chegarão. E quando chegar, abra sua boca, glorifique a Deus e celebre as conquistas com as pessoas que você ama. Mais um conselho? Ore a Deus, peça a Ele sabedoria e direção. Faça os seus planos com o coração limpo, sem extravagâncias, sem ganância. Tenha um propósito de ser canal de bênção para as pessoas. Valorize a família e os momentos com ela. E ponha no seu coração o desejo de desfrutar os frutos do seu trabalho com as pessoas que você mais ama, com a sua família. Tem uma frase de David Oman McKay que eu gosto muito. E tenho visto ela rodando por várias redes sociais e eu quero compartilhar aqui com vocês. Nenhum outro sucesso na vida pode compensar o fracasso do lar. Louvado seja Deus! E fique ligado, amanhã estou de volta, se Deus permitir, com mais uma leitura da preciosa Palavra de Deus. Muito obrigado por continuar comigo até o fim. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus e até o próximo episódio.